Olá, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificação e receba o vídeo, tá? Olha só, calorimetria. O que a gente vai estudar na calorimetria? A quantidade de calor que o corpo recebe, por exemplo, ao ferver uma chaleira de água ou de leite, a quantidade de calor numa xícara, um chá, a quantidade de calor para fundir o material também. Ou seja, quantas calorias ou quanto calor eu vou ter que fornecer para que um corpo varie a temperatura ou venha mudar de fase, certo? Então a gente vai começar pelo calor sensível na calorimetria. Ocorre quando o material não muda de fase. O corpo sofre uma variação de temperatura, então ele não vai mudar de fase e vai sofrer variação de temperatura. A quantidade de calor sensível, é igual a mc delta T. A variação de temperatura, certo, é o delta T. O Czinho é o calor específico da substância. Cada material tem um calor específico diferente. Por exemplo, da água líquida é 1. Do gelo a 0,5, certo? Então, na verdade, a gente vai utilizar, certo, o calor específico dessa substância, certo? A massa, ela deve estar sempre em gramas, tá? Ó, eu vou botar aqui uma observação, ó, em gramas, tá? Não é em quilograma, é em gramas. Porque o calor específico da substância vai estar em gramas, geralmente. A não ser que esteja o calor específico em quilogramas, daí eu posso usar a massa em quilogramas, ok? O QS é a quantidade de calor sensível que esse corpo recebeu ou perdeu, certo? Mas tem algo muito importante aqui, ó, que eu vou colocar de outra cor, né? Que é a capacidade térmica, certo? Que é representado por C maiúsculo. A capacidade térmica é a massa vezes o calor específico, ó, certo? A massa vezes o calor específico. Se um corpo possui mais massa que outro, dependendo do calor específico, ele pode ter uma capacidade térmica maior ou menor. É como eu imaginar uma caixa d'água de 1000 litros, certo? E uma de 2000 litros. Qual tem maior capacidade? A de 2000. Agora, se eu for falar de capacidade térmica, vamos imaginar que eu tenha 1000 litros de gasolina, certo? E aliás, vamos transformar isso para quilogramas. 1000 quilogramas de gasolina numa caixa d'água e 1000 quilogramas de água numa outra caixa d'água. Qual que tem a maior capacidade térmica? A capacidade térmica é a quantidade de calor que vai armazenar esse corpo, certo? Então, se eu considerar que o calor específico da gasolina é menor que o da água, eu vou ter uma menor capacidade térmica da gasolina. Essa é a ideia, tá? Certo? Vamos a um exemplo. Ó. Qual a quantidade de calor para ferver 1 litro d'água sob temperatura inicial de 10 graus Celsius? Dado que o calor específico da água é 1 calorias por grau Celsius. Ou seja, o que significa essa 1 caloria por grau Celsius? Significa que a cada grama de água eu vou precisar de 1 caloria para elevar essa 1 grama de água a 1 grau Celsius. Entenderam por quê? É assim, certo? Então, ó, eu tenho a minha massa que é de 1 litro. 1 litro equivale a 1000 gramas. 1 quilograma é 1 litro, certo? O meu ΔT vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. O meu ΔT vai ser igual. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. E a temperatura inicial dela era de 10 graus, ó. Certo? Logo, meu ΔT é
de 90 graus Celsius. Sempre a água vai ferver numa temperatura TF, tá? De ebulição, de 100 graus Celsius. Essa é a temperatura de ebulição da água. Nós vamos usar o ΔT, ok? Tendo isso e tendo o calor específico, que é 1, nós vamos substituir na equação, ó. Calor sensível é igual a massa vezes o calor específico, vezes a quantidade de calor sensível, né? Vezes a variação de temperatura. Quantidade de calor sensível é 1000 gramas, vezes uma caloria por gramas graus Celsius, vezes 90 graus Celsius. A gente percebe aqui, ó, que o grau Celsius está dividindo e ele cancela com grau Celsius. Grama está em cima multiplicando e aqui também está dividindo, se cancela. Então a unidade que vai sobrar é somente calorias. Ó, grama cancela com grama, Celsius com Celsius, sobra calorias. Então o calor sensível vai ser igual a 1000 vezes 1, que é 1000, e 1000 vezes 90, 90.000 calorias. Fácil desse jeito. Agora, se eu perguntasse qual a capacidade térmica, qual a capacidade térmica, ok? Olha só, eu vou fazer em azul, que, aliás, não é que, deixa eu apagar aqui. Olha só, C é igual a MCzinho, certo? Capacidade térmica é 1000 gramas, vezes o Czinho, que é 1. Cal por grama grau Celsius. A capacidade térmica vai ser igual a 1000 gramas por grau Celsius, ó. Ok? Aliás, aqui cometi uma gafe, né? É a grama que cancela com grama, é 1 calorias por grau Celsius. 1000 calorias por grau Celsius. Isso acontece. Calorias por grau Celsius. Essa é a unidade, ok? Pessoal, essa é a nossa aula, certo? Mas é a primeira parte da aula, tá? A parte 1.